Na aula passada, nós terminamos de comentar todos os versículos de Apocalipse 20. Na aula de hoje, vamos começar a tirar aplicações deste capítulo. Apocalipse 20, versículo 1 diz assim: E vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Essa abertura do capítulo 20, ela nos traz uma palavra de incentivo, de força, porque com a restrição de Satanás, podemos pregar o evangelho com liberdade e com confiança. O inimigo não pode mais impedir que a mensagem de salvação chegue às nações e aumente o número de eleitos. E isso deveria fazer com que a igreja investisse mais e mais em missões. Como é bom saber que a luta da igreja não é contra um poder sem restrição. Pelo contrário, lutamos contra um inimigo já vencido e atualmente limitado. A expansão do reino depende agora somente de nós mesmos como instrumentos nas mãos de Deus. Não é preciso fazer mapeamento territorial dos espíritos de cada região, como fazem algumas igrejas neopentecostais. Não. A evangelização, ela não é uma batalha contra Satanás em igualdade de forças. Ela é uma proclamação de que Cristo já venceu. E o inimigo não pode impedir conversões. Isso deveria conferir autoridade à nossa pregação e ao nosso modo de entregar a mensagem. Já pensou nisso? Um perigo de má leitura, não apenas de Apocalipse 20, mas da Bíblia como um todo, é pensar que Satanás é um poder rival a Deus em igualdade. Não é. Um outro risco de má leitura aqui é ir para o outro extremo, pensar que Satanás não existe ou não opera mais. O texto bíblico de Apocalipse 20 diz que ele está restrito, mas é claro que ainda opera, tentando as pessoas, tentando os crentes em Cristo, procurando derrotá-los, desviá-los da fé. É como diz o apóstolo Pedro, ele continua como um leão, procurando a quem devorar. Sim, a palavra de ordem é equilíbrio. Satanás não é um mal que foi eliminado da história. Ele só não pode impedir conversão de ninguém. A menção da corrente aqui não deve levar a discussões se ela é literal, metafórica. Não. O ponto central é a realidade da restrição do inimigo. Ele foi restringido numa área e ponto final. É isso que nos importa saber. Versículo 2 de Apocalipse 20. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, por 1000 anos. Meu irmão, minha irmã, você está vivendo na era da igreja, uma era de vitória já conquistada. Sinta-se mais motivado, persevere nisso. Nossa vitória, ao final de tudo, é certa. Se Satanás está restringido com respeito a enganar as nações, a igreja deveria viver em plena expansão do evangelho. Deveríamos pregar por todas as partes, proclamando a vitória de nosso Senhor na cruz do Calvário e contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. A grande comissão deveria ser mais incentivada do que nunca. É claro que a mensagem de Apocalipse 20 também poderia levar alguns crentes à inércia, achar que porque Satanás não está enganando as nações, podemos relaxar na pregação do evangelho. Não faça isso. O Deus que ordenou os fins, ele também ordenou os meios. Em outras palavras, aquele que decidiu que um número definido de pessoas faria parte de seu povo, também decidiu que esse número viria à salvação por meio da pregação do evangelho. Nenhum eleito alcançará a salvação se a igreja não lhe pregar o evangelho.
Por isso, a restrição do inimigo não deve ser motivo de acomodação. Não, deve ser um incentivo ao maior esforço da igreja na propagação do evangelho. Apocalipse 20, versículo 3 diz: E lançou-o no abismo e fechou-a, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações. A restrição de Satanás, na verdade, é mais uma demonstração da graça de Deus à sua igreja. Deus está facilitando o nosso trabalho. Sim, meu irmão, minha irmã, vivemos uma era de oportunidade missionária. Alcançar os eleitos de todas as nações não é uma luta impossível, não. Saiba que não há uma nação no mundo que seja realmente inacessível ao Evangelho. Lembre-se de que podemos contar com o poder do Espírito Santo em nós para pregar com confiança. Ah, professor, mas Satanás não será solto no final? Sim, mas no final da era da igreja. Provavelmente nem estaremos vivos quando isso acontecer. Já estaremos no céu, na glória, com Cristo e com aqueles que amamos. Então, o fato de haver uma previsão de soltura de Satanás, de retirada da restrição, isso não deve fazer qualquer diferença para nós. Versículo 4 diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se você é fiel a Cristo até a morte física, com certeza será exaltado com ele. Seu sofrimento por Jesus não é em vão. Esse sofrimento será recompensado. Sabe como? Com autoridade e glória. Faça dessas palavras que eu estou te transmitindo agora um motivo para aumentar sua fidelidade a Cristo, mesmo sob perseguição. Como é maravilhoso saber que a igreja é chamada a reinar com Cristo, não é? Não se trata apenas de ser salva, mas também ser exaltada. Os mártires, aqueles que sofreram e aqueles que sofrem, serão honrados. A morte, ao contrário do que considera o mundo, não será um símbolo de derrota, mas para nós que cremos em Cristo Jesus, será apenas uma passagem, um momento rápido, um abrir e fechar de olhos, e que fecharemos os olhos para este mundo e abriremos para aquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam. Ah, professor, mas eu não sou um mártir, eu não tenho sofrido como mártir, não fui perseguido como os cristãos do passado. Olha, deixa eu te falar uma coisa, todo crente de verdade sofre de alguma maneira, ou sofre críticas, zombarias, ou é ignorado, menosprezado, pode ser deixado de lado numa promoção no trabalho, ou considerado como uma pessoa cuja amizade não vale a pena. Há muitas e muitas coisas que um crente sofre. E se essas coisas têm a ver com a sua fé em Jesus, com o fato de você ser crente, sim, então você tem carregado a sua cruz e tem sofrido pelo Senhor. Não precisa necessariamente ser morto, queimado, torturado. Não. Qualquer tipo de constrangimento é também uma perseguição que o crente sofre por amor a Cristo. Versículo 5 diz: Mas os outros mortos não viveram, senão depois que os 1000 anos se completaram. Esta é a primeira ressurreição. Se você é um crente em Cristo, então participou da primeira ressurreição, a chamada ressurreição espiritual, a regeneração do Espírito Santo em sua vida, algo que aconteceu quando você creu em Cristo como Salvador. Saiba que essa primeira ressurreição, já lhe dá o direito de, lá no terceiro céu, ficar reinando com nosso Senhor. Isso é um privilégio de eleição, não é mérito pessoal, não. E isso motiva, ou deveria motivar, a gratidão de todo crente pela graça soberana de Deus. A igreja é chamada a essa primeira ressurreição.
porque ninguém pode se tornar um crente sem ser regenerado pelo Espírito e tornado uma nova criatura. E, se somos novas criaturas, então a preocupação com a santidade deveria ser algo natural para todos nós. Afinal de contas, as coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Aquilo que nos atraía no passado já não atrai, pelo menos não com a mesma força. Os prazeres mundanos, as satisfações pecaminosas, tudo isso passa a ser enfrentado no poder do Espírito Santo de Deus. Se você luta contra o pecado, se você se entristece com respeito a ele, então é porque o Espírito fez e está fazendo uma obra na sua vida. Isso quer dizer que você passou sim pela primeira ressurreição. Você foi sim regenerado e, portanto, você reinará no céu com Cristo. E se você que está me ouvindo não é um crente, não se desespere. Cristo oferece salvação. Creia nele e tudo mudará. Seu destino será o mesmo daqueles crentes que são descritos como estando no céu com Jesus reinando, conforme Apocalipse 20. Na próxima aula continuaremos tirando mais aplicações deste capítulo.